Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Kildare e na videoaula de hoje nós iremos estudar sobre a escravidão no Brasil, que é um dos episódios mais tristes da história brasileira. Falaremos sobre a estrutura da sociedade do açúcar, a vida na Casa Grande e as condições de vida dos escravos. Dessa forma, perceberemos as causas e as consequências da escravidão no Brasil em pleno século XXI. Agora, assista atentamente ao vídeo e pegue seus materiais para as anotações. Uma boa aula. E hoje a temática é escravidão. Então você já está vendo aí essa imagem do Debré, os navios negreiros, os navios tumbeiros, navios negreiros, navios tumbeiros, não é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Nivon Batista, um salve para o meu colega Flávio. E um abraço para os meus alunos de Santo Antônio de Lisboa, rapaz. Professor Nilvon, tamo junto e misturado, viu? Santo Antônio de Lisboa, terra da cajuína, terra do caju, viu? Terra da cajuína e do caju, de boa? Terra maravilhosa. Parei para tirar uma foto lá no portal da entrada da cidade, que eu achei bonito demais, viu, velho? Achei bonito demais, de boa? Galerinha, nós estamos no mundo do açúcar, então eu coloquei, ó. Uma sociedade, olha a sociedade do açúcar, ela é patriarcal, ela é machista, patriarcal que o patriarca, o chefe da família, é que provém a família. Ele tem um poder macro, ele tem um poder de vida e de morte sobre todo o núcleo familiar. Agregados, escravos, noras, genros, netos, bisnetos, tudo em torno do velhinho, o dono da fazenda, viu? É machista porque a mulher não tem espaço, viu, velho? É machista porque a mulher é obediente e submissa. É rural, a sociedade do açúcar é rural porque a maioria da população vivia no campo, galerinha. Nas fazendas. No campo, nas fazendas, de boa? Ela é aristocrática, de Aristói. Os melhores. Sabe o que quer dizer os melhores? Os donos de terra. No Brasil, os nobres era aquele que tinha terra e escravo, viu, velho? Terra e escravo, de boa? Muito católica, religiosa, preconceituosa. Ela tem preconceito de cor com os índios, que são vermelhos, com os negros vindos da África, que são pretos. Ela tem preconceito, a elite tem preconceito com as religiões afro, com a religião dos índios, com o trabalho manual, com o trabalho braçal. E esse núcleo da sociedade elitista, branca, católica, portuguesa, excluía os negros, os índios, os judeus, os mestiços e etc. E a base de toda a sociedade, você está vendo nessa pirâmide aí, olha. Está vendo a pirâmide social? A base ela é o quê? Escravos. No início, escravos eram os índios e depois, em larga escala, os africanos que foram escravizados em larga escala, a escravidão negra. De boa? Alô, Davi, Ângela, Sofia, Rosário, Maria Júlia, beleza. De boa? Seu Reginaldo, deixe 1 minuto na tela, seu Reginaldo, por favor, que é o tempo dos meninos fazer o print, viu?
galerinha. Estamos de volta, galerinha, de boa na lagoa. O vizinho tá fazendo uma reforma aqui na casa dele e tá esse áudiozinho, viu, galera? Tá esse áudiozinho, de boa? Então tá um resumo da Sociedade do Açúcar, olha, da Sociedade Açucareira. Dá para você ver aqui, olha, a hierarquia de importância, viu? A hierarquia de importância, de boa? Você tá vendo o patriarca, o chefe da família. Aí mais importantes são as filhas, depois a mulher e os parentes, e o restante é escravo, ó. Essa imagem se repete, a mesma realidade, ó. O velho, os filhos, e vai caindo em importância, ó. Lá atrás, o último lá, ó. Se você fizer assim, ó, o último lá são os escravos, lá são os escravos. Mostra a hierarquia aí, olha, da sociedade naquela época. De boa? Beleza, beleza. Aí mais outra imagem, o jantar do Jean-Baptiste Debré. Aí um proprietário sendo conduzido por escravos, de boa. Mais imagem. Aí beleza, vamos para o mundo açúcar. Mundo açúcar. Por que que o trabalho no Brasil passou a ser escravo? Eu botei assim, olha. Primeiro tópico que eu citei para você. Por que que o trabalho é escravo? Porque aqui a população era muito diminuta. Porque a população de Portugal, perdão, era muito diminuta, era muito pequena. Repetindo, porque a população portuguesa, ela é muito pequena. Não dá para você trazer mão de obra de lá para cá. Portugal tinha 2 milhões de habitantes, o Brasil tinha 5 milhões de índios. E a África tem 50 milhões de habitantes. Então, se você fizer uma contabilidade simples, vai ver que não dá certo muito trazer mão de obra da Europa para cá, ela vai ser mais cara. 2, porque os europeus que vinham para cá tinham mentalidade aristocrática. Aristocrática, isso mesmo, viu, Johnny? Aristocrática. O que é aristocrática? Ele vem com a ideia de que ele é superior, que ele é nobre. Você acha que ele vai querer pegar no cabo da enxada? Nunca. Never, é do verbo jamais. 3, porque o trabalho braçal, manual, ele era mal visto pelos europeus. Era coisa de escravo, de servo, de boa. E, claro, para produzir em larga escala, tem que ter muito trabalhador. Você tem que forçar alguém. Quando o trabalho é compulsório, ele é forçado, você diz que o trabalho ele é escravo, de boa? Resultado, um baixo incremento tecnológico, que aqui para produzir muito, é ter muita mão de obra. Para produzir muito, tem que ter muita mão de obra. Não é ter maquinário, não é ter inventos, de boa? Então, no Piauiês, se você prestar atenção, galerinha, você vai ver que o Brasil está na contramão, vou apagar aqui, vou mudar de cor. O Brasil está na contramão da história da Europa. Por quê? Porque a Europa já viveu a escravidão, mas faz tempo, olha. A Europa já viveu a escravidão já faz tempo. Foi lá na época de Grécia e de Roma, olha. Você estudou há muito tempo. Foi na época de Grécia e de Roma. Você estudou no 6º ano. Na Idade Média já não é mais escravo, porque a mão de obra predominante são os servos, olha. São os servos. E na Europa, na Idade Moderna, começa a se tornar preponderante o trabalho livre e assalariado. Repetindo, começa a se tornar preponderante o trabalho livre e assalariado. De boa? Então o Brasil está ao inverso, ó. A gente está voltando no tempo, ó. Máquina do tempo. A gente, ao invés de estar aqui com trabalho livre e assalariado, ó, aqui é no ano 1500, ó. 1500. Ao invés de a gente estar com trabalho livre e assalariado, de boa, a gente passa a ter predominante. No Brasil, é a forma mais antiga de trabalho, ó, que é o trabalho escravo. De boa? De boa na Lagoa, seu Reginaldo. Deixa um minutinho na tela que minha escrita não ficou legal não, viu, velho? Deixa um minutinho na tela, brother. Um minutinho na tela, por favor.
Beleza, beleza, beleza. Galerinha, de boa na lagoa, de boa na lagoa. Tio, Janete disse, tio, o Brasil foi o último país do mundo ocidental, o último país das Américas a abolir a escravidão. Só foi abolida com a Lei Áurea em 88, 1888. De boa? Então, para a aulinha de hoje, é importante também isso aqui, ó. A gradativa substituição do índio pelo negro como mão de obra escrava. Nós estamos falando sobre a temática da escravidão. Então, olha, gradativa substituição do índio pelo negro africano como escravo. Tópico primeiro. Os padres jesuítas protegiam os índios. Os padres jesuítas queriam catequizar os índios e não aceitavam os índios serem escravizados. De boa? Tópico 2. A própria cultura dos índios, que era avessa ao trabalho prolongado, porque para o índio o trabalho é prazeroso, galerinha. Para o índio o trabalho é prazeroso, viu, Janete? Alô, galera de Ribeiro Gonçalves. Para o índio o trabalho é prazeroso. Praticamente 3 ou 4 horas de trabalho por dia. Aí o Portuga chega aqui e quer que o cara trabalhe 18 horas por dia. Ora, o índio não vai aceitar. O Portuga vai dizer, sabe o quê? Os índios são indolentes, são preguiçosos. Olha, brother. 3. A mortalidade dos índios. Em contato com o europeu, sem imunidade, os índios morriam muito facilmente. Eu vou repetir. Em contato com o europeu, sem ter imunidade, os índios morriam muito facilmente. E por último, onde é que mais tem índios no Brasil? Ah, tio, é lá na Amazônia. Por que é na Amazônia? Porque se tornou um refúgio. Os índios, à medida que o homem branco vai ocupando a região litorânea, ele vai adentrando para o interior. A floresta amazônica, Giovanni, se torna uma área de refúgio para os índios. De boa? Agora, os negros. Os portugueses diziam que os negros eram descendentes de Cã. Cã dá origem ao nome cão. Cã dá origem ao nome cão, não é não? Caim matou Abel. Lembra? Caim matou seu irmão Abel. Deus puniu Caim com a mancha negra, a mancha do pecado, e mandou-o para o deserto, a África. Então, quando o português chega lá, ele diz, olha, os negros são descendentes de Caim. Então, nós vamos escravizar ele, não vai ser ruim para ele. Pelo contrário, nós vamos dar um nome católico para ele, nós vamos batizar ele, eles vão pagar os pecados dele e depois vão para o reino do céu. O Brasil não vai ser o inferno dos negros, vai ser o purgatório. Só que não, não é não? Por último, os negros provavelmente teriam destribalizados, teriam mais dificuldade em fugir no Brasil. E a prática não vai ser, viu? A prática não vai ser porque muitos negros fugiam. De boa, daí a formação das comunidades quilombolas. Daí os negros fugiam, viu, Giovanni? Formavam os quilombos. E por último, o último é uma lógica comercial, econômica. É simples. O comércio de escravos trazendo da África para cá vai dar muito lucro. Muito lucro. Então, o tráfico negreiro vai ser a lógica principal de manter a escravidão no Brasil. Enquanto tiver o comércio de escravos, o abastecimento de escravos vindo da África para cá, notadamente vai ter escravidão. De boa? Eu coloquei as principais etnias que vieram para o Brasil, bantus sudaneses. De boa? Fábio William, bom dia, Fábio. Boa tarde, Fábio. Essa visão do negro ser um povo maligno, infelizmente, permeia até hoje na nossa sociedade. A exemplo disso, ocorreu nos Estados Unidos e ocorre no Brasil todo dia, viu? Ocorre no Brasil todo dia. Formas de preconceito, de racismo. Só o que ocorre, de boa? Só o que ocorre, sabia? Vamos deixar aí um minutinho na tela aí, seu Reginaldo. Per favore, em italiano.
Beleza, 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 beleza de Creuza, beleza de Creuza. De boa. Aí está o famoso tráfico negreiro. Principais áreas fornecedoras de escravos: São Jorge da Mina, Luanda, Benguela e Moçambique. Moçambique. De boa? A região central da África, a área central da África foi a principal área fornecedora de escravos. De boa? Veja que os escravos negros, os negros escravizados, eles não vêm apenas para o Brasil. Repetindo, eles não vêm apenas para o Brasil. De boa? Eles vêm também para outras áreas do território do continente americano. Bacana? Tio, Moçambique fala português, Guiné-Bissau fala português e Angola fala português. De boa, são áreas africanas colonizadas, dominadas pelos portugueses, que mantiveram parte da cultura portuguesa. De boa? Tá aí, chegando no Brasil, eles vinham nos navios negreiros. Você sabe por que chama tumbeiro? Sabe por que chama tumbeiro? Olha lá aqui, ó. Sabe por que chama tumbeiro? Eram verdadeiras tumbas ambulantes. Vinham homens e mulheres nus de lá para cá, se alimentava apenas de um mingau, um mingau, de boa, se alimentava apenas de um mingau, e claro, evidentemente, a mortalidade de lá para cá era muito alta no início, 30% no início, 30% no início. Daí o nome tumbas ambulantes, navios tumbeiros, de boa? Beleza, visto isso, chegaram no Brasil, olha os mercados de escravos. Olha o mercado de escravos. Os caras eram levados para o mercado. Lá eles eram examinados, ficavam numa quarentena para poder aumentar o peso, melhorar o peso, que chegava muito magrinho, ó. Chegava muito magrinho. De boa? Tá aqui um comerciante, um cara que está negociando os escravos, que era muito comum em várias regiões do Brasil. De boa? E por que é que muitos negros morriam na viagem de lá para cá? Por causa da alimentação ruim, por causa dos maus tratos, que era comum, e por causa de uma doença chamada escorbuto. Então, vários fatores faziam com que a mortalidade de lá para cá fosse muito alta. Chegando no Brasil, os negros que primeiro se adaptavam, que eu vou usar um piauiês, olha. Os negros aculturados, domesticados, que já conheciam a cultura do branco, que já conheciam a língua do branco, que já conheciam a labuta do trabalho no Brasil, eram os ladinos. Denominação dada a esse negro já domesticado, já aculturado, ladinos. Os que vinham recém-chegados da África eram boçais. Era boçal, né? Que não tinha ainda o conhecimento da cultura do homem português, do homem branco. Então, esses daqui, a eles cabiam os serviços mais duros, mais dolorosos, sabia? Mais dolorosos. Os negros nascidos no Brasil, negro nascido de negro no Brasil era crioulo. Negro nascido de cruzamento com branco ou com índio é mestiço. Mulato, mestiço, mulato. De boa? Escravo do campo, escravo do eito. Escravo do campo, escravo do eito. Escravo que trabalha na lavoura, viu? Trabalha no corte da cana, no transportar da cana. Peleja, não é, velho? Peleja. Na casa grande, na casa do senhor de engenho, havia os escravos domésticos, assim como era comum as amas de leite. De boa? Amas de leite. Às vezes o escravo tinha um conhecimento de artesanato, de produção de algum quitute, etc. As vendedoras de bolo, as baianas que vendem o acarajé em Salvador, eram chamados escravos de ganho. Olha as imagens aí, ó. Imagem mostrando escravos que comercializavam produtos nas cidades. Esses escravos, inclusive, eles ficavam com a pequena parte daquilo que ele vendia e a longo prazo,
esses escravos podiam se transformar em pretos forros. Preto forro, negro forro, alforriado, livre, alforriado, livre. E por último, havia escravos de aluguel. Era comum pessoas que não tinham escravos alugar um escravo para que ele lhe servisse durante uma certa temporada. Escravo de aluguel. De boa? Show, né não? Deixa eu ver aqui o chat. Tio, os negros vinham sentados ou deitados? Os negros vinham naquela posição que você fica de um entrando atrás do outro. Vinha sentado com a bunda no chão, as pernas para frente, um encostado no outro. De boa? Deixa eu ver mais. Não eram os negros que remavam, viu? Esses navios aí que vêm para o Brasil, eles vêm movidos ao vento. São navios à vela. De boa? Beleza. De boa. Deixa um minuto aí na tela, seu Reginaldo. Deixa um minuto na tela aí, Reginaldo Rossi. Janete. E eles vinham de viagem, um encostadinho no outro, não é isso? Exatamente. Um, como diz o Luiz Gonzaga, igual negro empareado, né? Os baixos da sanfona, igual negro empareado. Vinha um encostadinho no outro, de boa? Beleza. Aqui, depois de chegar no território, eles eram levados para as fazendas. E nas fazendas, você já viu na aula passada, que os negros eles ficavam alojados no alberguezinho, né? Nas senzalas. Então, dos porões dos navios negreiros para as senzalas. Repetindo, dos porões dos navios negreiros para as senzalas. Mais imagens de senzalas, onde ficavam os negros. Aí são imagens de escravos de ganho. Escravos que ganhavam parte daquilo que comercializavam nas cidades, de boa? Vendendo caju, água, flores, quitute, cachaça, água, barbeiro. Olha aí, imagens de fotografias, né não? Mais imagens de escravos de ganho, escravos vendedores de água, de aguardente, barbeiros que você tinha, né? Várias imagens de escravos de ganho. Beleza. A escravidão, galerinha, ser escravo representava ter uma jornada diária
de média de 18 horas por dia de trabalho. Repetindo, 18 horas dia de labuta. Junto com o trabalho vinham castigos e maus-tratos diários. Castigos e maus-tratos diários. Punições preventivas, pedagógicas, para que o negro já aprendesse a ficar com medo, porque senão ele seria castigado no pelourinho. Senão ele seria castigado no pelourinho. De boa? Lembrar que a senzala, ela simboliza a inferioridade socioeconômica. Repetindo, ela simboliza a inferioridade do negro na sociedade. E, claro, entre os próprios negros havia uma diferenciação entre as tonalidades de pele. Quanto menos escuro, quanto mais moreno, maior o preconceito havia com os mais negros e um tratamento melhor dado pelos brancos, de boa? Muito trabalho, muita discriminação. É escravidão, brother. Escravidão é escravidão, macho. Escravidão, de boa? E aí, gostou da aula? Vamos revisar agora? Nessa aula, nós aprendemos que a estrutura da sociedade do açúcar brasileiro introduziu um modelo de escravidão que tinha cor, a cor negra. E é isso, querido estudante. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.